Meus irmãos, não há um misticismo em torno dos elementos da ceia. À luz da Bíblia, não há. A posição pentecostal não é essa. O sol já se debruçava no horizonte, autorizando o início das celebrações da Páscoa. Jerusalém estava abarrotada de peregrinos, até porque, desde o ano 600 a.C., em cumprimento ao determinado em Deuteronômio, capítulo 16, versículos de 1 a 6, todos os judeus vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Acontece que isso transformava a cidade em um mercado agitado. E aquela que era para ser uma festa de contrição, uma festa de reflexão, para lembrar a saída do Egito, acabara se transformando em uma festividade efusiva, alegre, onde o povo vinha para realmente gastar e comprar muito. Afinal, Deuteronômio 14, 26, orientava que eles deveriam comprar tudo aquilo que pedisse a sua alma, e eles levavam isso muito ao pé da letra. Dessa forma que os judeus, quando vinham à cidade, vinham com uma atitude de liberalidade, querendo realmente comprar muito, gastar muito. Conta-se que as mulheres gostavam muito dessa fase, dessa época, e havia muito comércio de tecidos finos, perfumes, isso é claro, sem falar nos suprimentos para a festa da Páscoa, cordeiros, alimentos, cereais, frutas, legumes, tantas coisas que Jerusalém precisava comprar para dar o suprimento àquela festividade efusiva. O historiador Flávio Joséfo nos conta que só para os holocaustos que eram ministrados neste período, cerca de 25 mil cordeiros eram imolados, e nem estamos falando nos cordeiros da Páscoa. No meio dessa agitação, no meio deste mercado agitado que se transformara Jerusalém, Jesus queria um ambiente reservado para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E pela providência de Deus, o local escolhido foi um cenáculo amplo e mobiliado. O cenáculo era uma sala ampla, com capacidade para acomodar até 100 pessoas, onde havia no centro desta sala uma mesa. E diferente do que pintam as pinturas renascentistas, não era uma mesa retangular, era uma mesa em formato de U, onde a extremidade do U sentava o anfitrião da festa, no caso, o nosso Mestre Jesus Cristo. Ao redor da mesa você não encontraria cadeiras, mas sim sofás confortáveis, porque na cultura da época eles sentavam com os pés na direção oposta à mesa. Então se apoiavam com a mão direita, com a qual alcançavam o alimento à mesa, enquanto a esquerda ficava na direção para trás. Eles ficavam, de certa forma, de lado na mesa. Ao lado do principal anfitrião, havia 2 lugares, um à direita e outro à sua esquerda. O local que estava à sua direita era o local, vamos dizer, de um pouco menor honra. O maior honra ficava à sua esquerda. O local à sua direita permitia que a pessoa que ali estivesse pudesse, reclinando a cabeça, encostar no peito do anfitrião. Então nós sabemos quem estava sentado ali. Era o apóstolo João, o discípulo amado. O local à sua esquerda era o local de maior honra naquela festa. E era prerrogativa do próprio anfitrião decidir quem ali estava. A tradição romana quer colocar Pedro lá. Mas Pedro não poderia estar ali. Porque quando ele precisa, durante aquela celebração da Páscoa, saber quem é o traidor, ele não consegue alcançar Jesus. Ele faz sinal para João, para que João pergunte ao mestre. Havia um outro discípulo naquele lugar. Que discípulo seria esse? Alguém que os relatos dos evangelhos nos permitam
entender que tinha a capacidade de ter uma conversa particular com Jesus, de forma que os outros sequer percebessem o que estava conversando. Alguém que estivesse tão perto, a quem Jesus chamaria de amigo, porque aquele lugar era o lugar do amigo íntimo. Alguém que estivesse tão perto, mas tão perto do Mestre, que poderia, junto com ele, enfiar a mão ao prato. E o Senhor Jesus vai nos dizer em João 13:18, aquele que mete comigo a mão no prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, ao que tudo indica, naquela celebração de Páscoa, Jesus convidara para o lugar de maior honra a Judas, o Iscariotes, aquele que o traiu. Isso mostra que naquela celebração, na noite em que Jesus foi traído, quem pode o seu amor contar? Até o último momento, ele tentou resgatar aquele que o havia de trair. E o que havia, irmão, naquela mesa? Havia alimento, é claro. Havia muito alimento, capacidade para pelo menos 12 homens adultos e mais o mestre. Ali o prato principal era cordeiro assado. Um inocente sacrificado, especialmente para aquela celebração, com pouco menos de um ano, assado inteiro, sem quebrar nenhum osso. Mas também tinha salada? Tinha. Tinha uma espécie de ervas amargosas ali também, disponibilizada, que lembrava o amargor do Egito. A tradição diz que era chicória, alface, pepino, agrião, salsa, pimenta e outras ervas. Ali havia também pão, mas não qualquer pão, os ázimos da sinceridade, sem qualquer tipo de fermento. Esse detalhe era tão importante que até hoje os judeus precisam preparar o pão da Páscoa em no máximo 18 minutos, para que não tenha qualquer tipo de fermentação. Só que também, com a passagem do tempo e as mudanças sociais, alguns outros alimentos que não faziam parte da Páscoa original, foram sendo trazidos para a mesa da Páscoa. Então havia ali também molhos, porque a Bíblia diz que Jesus consegue molhar um bocado e entregar a alguém que está bem perto dele. Havia ali também frutas, sim, frutas, principalmente uva e azeitona, de tal forma que o Talmud diz que a Páscoa é tão saborosa como uma azeitona. Havia ali também outros cereais e vinho. Sim, esperava-se um alto consumo de vinho, até porque esperava-se que cada adulto tomasse na mesa da Páscoa pelo menos 4 cálices, ou 4 copos de vinho. Mas após aquela ceia da Páscoa, algo novo aconteceu. Naquele momento singular, em que os sinóticos diz que foi depois da ceia, e que o escritor João nos diz que acabada a ceia, eles já tinham ceado, eles já tinham comido a Páscoa. Então naquele momento singular, é provável que os discípulos estivessem de barriga cheia, fartos, satisfeitos, felizes por ter acesso a uma celebração de Páscoa tão rica. Quem sabe quantas vezes eles não tiveram essa oportunidade, mas naquela Páscoa eles tiveram uma Páscoa farta, rica. O coração deles estava na celebração, na efusividade do momento, mas o olhar de Jesus estava justamente na perda da significação que aquela festa estava tendo. O coração de Jesus está angustiado por ver que a Páscoa havia perdido a sua essência, por perceber que aqueles elementos que agora já estavam ali, já consumidos, não significavam mais muita coisa para os seus íntimos amigos. Ele também está angustiado porque sente que está chegando perto da hora
dele realizar a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sacrifício pascal, entregar a sua vida para a redenção da humanidade. Então quase que eu vejo a cena, Jesus empurrando para o lado o restante dos alimentos e traz para o centro da mesa apenas dois: o pão, que pelo jeito sequer fora tocado pela quantidade de alimentos que tinha, porque ele está ainda inteiro, e ele também traz para o centro da mesa o cálice de vinho. E de repente, quando os discípulos estão com os olhos fitados nele, Lucas 22:15 vai nos dizer que ele contrito diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Eu quase consigo ver os discípulos com os olhos assustados, olhando para o mestre. Que Páscoa? Já comemos a Páscoa. O cordeiro já nem sobra quase nada. Que Páscoa é essa que Jesus está falando? Mas então, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. E assim nasce a Santa Ceia, como um evento, uma celebração de comunhão só para os íntimos, como um ato memorial de um sacrifício feito pelo nosso Cordeiro Pascal, e também como um ato profético, pois anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. A nossa introdução nos diz o seguinte: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Na primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê a sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. A ceia do Senhor, amados, é o culto mais completo que existe. E por isso mesmo a nossa lição vai trabalhar 3 aspectos dela: a natureza da ceia do Senhor, no tópico 1, o propósito da ceia do Senhor, no tópico de número 2, e por fim, o modo de celebrar a ceia do Senhor, no tópico 3. No primeiro tópico da nossa lição, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, nós teremos 3 subtópicos que vão tratar da tradição romana, na tradição protestante e a posição pentecostal, que é a nossa posição assembleana. Por que é importante nós observarmos a ceia do Senhor sobre esse aspecto da tradição romana, protestante e depois a ceia pentecostal? Porque muito dos costumes, das práticas que têm sido trazidas para a Santa Ceia do Senhor, vem de uma herança teológica e até mesmo de umas bagagens religiosas que nós trouxemos de outras experiências anteriores. Então, por exemplo, no entendimento da tradição romana, católica, eles têm a ideia da transubstanciação. O que seria essa palavrinha, transubstanciação? É um entendimento teológico de que durante o cerimonial da ceia, os elementos pão e vinho se convertem, eles se transformam milagrosamente no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Isso se chama transubstanciação. E esse entendimento é um entendimento equivocado à luz das Sagradas Escrituras.
Muitos crentes até hoje entendem assim, acham que realmente acontece um poder sobrenatural naquele momento em que o presbítero faz a oração pelos elementos da ceia e que eles se transformam miraculosamente no corpo e no sangue do Senhor. Se isso fosse verdade, meus irmãos, nós teríamos que levar a literalidade da declaração de Cristo para outras passagens. Por exemplo, quando o Senhor Jesus diz em João 10:9, eu sou a porta, ele estava dizendo que ele era realmente uma porta? Evidentemente que não. Quando Jesus diz em João 8:12, eu sou a luz do mundo, ele estava porventura dizendo que ele era uma luz? Não, evidentemente que não. Quando Jesus diz em João 6:51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele estava, por alguma razão, dizendo que ele era um pão? Também não. É óbvio que aqueles que ouviram essas metáforas do Mestre entenderam o simbolismo que elas representavam e entenderam que se tratavam disso, apenas metáforas. Do contrário, meus irmãos, entender que os elementos da ceia se transformam miraculosamente, se transubstanciam no corpo e no sangue do Senhor Jesus, o que dizer então daquele pão que ele partiu na noite que foi traído e daquele cálice que beberam na noite em que ele foi traído? Agora, se aquele pão e aquele cálice eram de fato o corpo e o sangue do Senhor, isso compromete, por exemplo, a doutrina da encarnação. Porque se aquilo era o pão, o corpo de Cristo, quem é que estava falando com eles? Se aquilo era o sangue de Cristo, também compromete a doutrina da expiação. Se Jesus deu a beber o seu sangue aos discípulos, o que foi que ele derramou no Calvário por nós? Então isso compromete, inclusive, a doutrina da ressurreição. Porque o que vamos fazer com as sobras? Algumas igrejas que não têm esse entendimento pegam as sobras da ceia e enterram. Enterram porque entendem que estão enterrando o corpo de Cristo. Mas vão enterrar um corpo de um Cristo que está vivo? O nosso Cristo está vivo, Ele não está morto. Então não pode se transformar, irmão, a transubstanciação não faz sentido. A tradição luterana, sobretudo a tradição protestante, suavizou um pouco esse entendimento. O subtópico 2 deste primeiro tópico diz o seguinte: na tradição protestante, a tradição luterana, diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Veja que Lutero não conseguiu se desvencilhar muito da ideia romana. Ele suavizou um pouco, mas não conseguiu se desvencilhar dessa ideia. Então se tornou a doutrina da consubstanciação. O que é essa doutrina da consubstanciação? É a crença protestante que, embora negue que os elementos se transformem miraculosamente no corpo e no sangue de Cristo, mas admite que o corpo de Cristo se faz presente, de alguma forma, nos elementos da ceia. Este entendimento, irmãos, muitas vezes também é trazido para a Santa Ceia. Muitos cristãos ainda entendem que, de alguma maneira, há um poder místico nos elementos da ceia. Aqui no Brasil, o misticismo é muito forte, há um sincretismo religioso muito forte. E mesmo após convertido e ouvindo a palavra de Deus toda a Santa Ceia, muitos cristãos ainda permanecem com o entendimento de que alguma coisa diferente tem naquele pão da ceia. Algum mistério tem naquele cálice que nós bebemos, como se Cristo estivesse de alguma forma presente ali. Eu fiquei sabendo essa semana que há uma tradição na região nordeste do nosso país, que algumas igrejas, os irmãos vão para a ceia de branco. Isso também faz parte do misticismo, da tradição, até inclusive pela influência das religiões afro, que é forte naquela região do Nordeste. Porque não há nenhum valor, não há nenhuma orientação bíblica para o tipo de vestimenta que você deve usar na reunião de ceia. Mas parece que o ser humano tem essa tendência de querer se agarrar a algumas coisas.
E esse entendimento místico foi trazido para uma reunião que deveria ser um ato memorial, de celebração do Senhor. Um outro entendimento, muito herança dos neopentecostais do nosso tempo, muitos crentes acreditam que o pão, e sobretudo o cálice, tem poderes curativos. E aí eles equiparam o cálice da ceia, ou o pão da ceia, a água abençoada que o neopentecostal abençoa ao lenço ungido e tantas outras coisas que é feito. Meus irmãos, não há um misticismo em torno dos elementos da ceia. À luz da Bíblia, não há. A posição pentecostal não é essa. Veja o subtópico 3 da nossa lição, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. A palavra de ordem é simbolizam. Símbolo é algo que representa. O presbítero César, na lição passada, nos trouxe aqui sobre o batismo. Vocês imaginem, o batismo também é um símbolo da morte do velho homem para o mundo e o pecado, e a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Ficou claro isso na lição do presbítero César, domingo passado. Vocês imaginem se nós levássemos a doutrina da transubstanciação para o batismo. Se o batismo é o símbolo da morte, ninguém morre literalmente no batismo, tá? Se alguém tiver com dúvida se batiza porque diz que imerge na água, fique tranquilo, não morre, ninguém morre literalmente. Não há transubstanciação. Exato, pastor João Batista. Também não dá para levar a doutrina da consubstanciação para o batismo. Não, mas existe uma morte espiritual ali no batismo, irmão? Não, não há. Os pecados não ficam embaixo da água lá não, como alguém já falou, já orientou muitas vezes, porque aí seria levar a doutrina da consubstanciação para o batismo. Não há uma morte espiritual no batismo. Pode falar, pastor João Batista. Tinha uma irmã que queria se batizar uma certa oportunidade, mas ela queria se batizar no rio, não numa piscina, porque daí o rio levava através da correnteza os pecados para baixo. Levava os pecados pela corrente da água, né? A corrente. Vê que o entendimento místico se faz presente. Irmãos, Martinho Lutero disse uma vez, Martinho Lutero, que foi o que criou essa doutrina da consubstanciação, quando ele falava do batismo, ele disse que ele pensava assim. Ele pensou que no batismo o velho homem dele tinha se afogado, mas depois ele descobriu que ele sabia nadar. Ou seja, a batalha contra o velho homem é constante. O batismo é um símbolo que mostra que aquela pessoa já fez a opção por Cristo. Não existe um poder no batismo para matar o velho homem, nem espiritualmente. Analogamente, a Santa Ceia não confere comunhão com Cristo a ninguém. Ela celebra a comunhão que a pessoa já tem com Jesus Cristo. A ceia é o ato de quem já se uniu a Cristo. Ela não dá poder espiritual algum. A ceia é o ato de quem já se autoexaminou. A ceia não perdoa pecados, tá? E muito menos a abstinência da ceia perdoa pecados. Porque por aqui, vez por outra, a gente ouve alguém dizer: esse mês eu não estou bem, não participei da ceia, aí o mês que vem eu posso participar, como se, ao se punir por não participar da ceia, ele tivesse seus pecados perdoados, e o mês que vem ele podia participar, porque já estaria habilitado. A ceia não perdoa pecados, e nem a abstinência dela perdoa pecados. Quem perdoa pecados é Jesus Cristo, onde há confissão e arrependimento verdadeiro. A ceia é um ato, e na verdade o que é sagrado, meus irmãos, é o ato de cear, e não os elementos em si. Os elementos apenas são instrumentos para celebrar o ato. Este sim, o ato de cear é que é sagrado. Se não fosse assim, não seria possível comê-la indignamente. Judas, o nosso exemplo,
ilustrativo foi alguém que comeu indignamente. Se houvesse poder nos elementos da ceia, alguém que os comesse conseguiria então comunhão automaticamente com os irmãos. E não era o que acontecia em Corinto. A ceia se transformou em um ato de dissensão, de divisão na igreja. Se houvesse poder nos elementos em si, não faria sentido o apóstolo dizer que havia gente que participava da ceia e ficava pior. Ele diz que vocês reunir, não para comer a ceia do Senhor, vocês ficam pior do que estavam. Então não há poder nos elementos em si, o ato de cear é que é sagrado em si. Por isso, precisamos entender o propósito da ceia do Senhor, que é o tópico 2 da nossa lição. E, de acordo com a lição, esse propósito é tríplice. Ele é celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda de Cristo e celebrar a comunhão cristã. A ceia nasceu, como dissemos, como um ato de comunhão. Ela nasceu dentro de uma reunião de festa. Nasceu dentro de uma festa, num momento de festividade. E foi natural que os irmãos utilizassem este momento de congraçamento, de festividade, para também celebrar as próximas ceias. A Bíblia dá conta, e a tradição cristã reforça, que as ceias eram celebradas nas chamadas festas do ágape, ou festas do amor. Por exemplo, nós vimos falar disso em Judas 12, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13. A Didaquê, que é um dos documentos mais antigos da história da igreja, entre os anos 60 e 90 depois de Cristo, da nossa era, diz que as festas do ágape eram celebradas semanalmente, sempre no dia do Senhor, era celebrada a festa do ágape. O que é esta separação entre a festa do ágape e a ceia do amor, a ceia do Senhor, deu-se por volta de 150 depois de Cristo. Antes era tudo junto. O que era essa festa do ágape, irmão? Seria uma reunião de confraternização da igreja, onde cada um trazia um alimento de casa, fazia uma mesa única, havia uma festividade, uma celebração, um momento de comunhão, e aproveitando este momento de comunhão, celebrava-se também a ceia do Senhor. Assim que era feito tradicionalmente. Por causa desta festividade, deste momento festivo de comunhão, de confraternização na festa do ágape, o apóstolo Paulo, no texto base da nossa lição, tem que tratar de diversos problemas que estavam surgindo nestas festividades e que estavam diminuindo a reverência necessária para celebrar a ceia do Senhor. Por exemplo, os ricos de Corinto traziam muitos alimentos, ostentavam o alimento na hora de trazer. E o apóstolo Paulo diz que isto envergonhava aqueles que não tinham nada. Além disso, haviam aqueles que chegavam mais cedo, chegavam antes. E como chegavam antes, começavam a comer a sua própria ceia. E assim, uns ficavam com fome e outros embriagavam-se. Os atrasados ficavam com fome. Além disso, havia gente que era guloso e havia um sentimento de sedição, de partidarismo. Eu trazia de casa uma lasanha e dizia, irmã Eunice, vem cá, senta perto de mim, vamos comer a minha lasanha aqui, eu não vou dividir com o irmão Josemar a minha lasanha. E assim, havia essas dissensões entre a igreja. Cada um queria fechar a sua celebração dentro da celebração da festa do ágape. E a festa do ágape já não estava se tornando uma festa do amor. Por isso o apóstolo tem que trazer essas diversas orientações. E ele chega a deixar, assim, de forma presumida, que talvez ele fosse dividir, separar a ceia do Senhor dessas festas de comunhão. Porque ele diz o seguinte, no último versículo do texto base, quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Essas demais coisas, pressupõe-se que seja justamente a divisão entre as duas celebrações, para melhorar o sentimento com o qual os coríntios viessem a participar da ceia. Essa divisão veio se dar anos mais tarde, por volta de 150 depois de Cristo. A ceia também é um momento de celebrar a Cristo. Ela é um mandamento, uma ordenança.
Senhor Jesus, em Lucas 22:19, tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto. Este fazer isto é uma ordem, é uma ordenança. Portanto, a ceia é um mandamento do Senhor para celebrar a Cristo. Agora ele diz: fazei isto em memória de mim. E é importante nós distinguirmos em memória de in memoriam. Em memória é uma coisa, in memória é outra. In memória é aquela frasezinha típica da lápide dos túmulos, né? Em memória de alguém que já foi. Nós não participamos da ceia celebrando um morto, nós participamos da ceia celebrando um Cristo que está vivo entre nós. Então é em memória, é um ato memorial, e memorial é aquilo que é guardado como memória, um ato para lembrança. Esta palavra para nós não tem tanta força no nosso idioma, mas na cultura judaica, no tempo de Jesus, dizer que um ato era memorial significava trazer um evento do passado para o presente com tanta vitalidade e poder, de forma que a pessoa viesse experienciar aquele momento como se estivesse acontecendo naquele exato momento. Então, quando nós trazemos a ceia do Senhor e celebramos a ceia do Senhor, a ideia de Cristo era que nós nos transportássemos para aquela mesa em U, no última santa ceia, celebrada pelo nosso Mestre. Era nós reviver aquele momento, revivermos a angústia do Calvário, revivermos a esperança da salvação e vida eterna, por meio do nosso Cordeiro Pascal. Isto é em memória. O apóstolo diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, a ceia é um momento de nós anunciarmos a nossa fidelidade ao Senhor. Onde houver um crente que participa da ceia, há alguém que acredita naquele que disse: eu não vou beber mais deste fruto da vide, mas até que eu vou beber com vocês novo no reino de meu Pai. Aleluia! Então a ceia também é esse ato profético de proclamar a nossa crença na promessa de Cristo, que Ele volta para nos buscar, e nós estaremos assentados à mesa do Senhor. Ela tem esse olhar no passado, mas ela tem esse olhar no futuro também. A ceia é um ato de gratidão. Veja que em todas as passagens em que o pão e o cálice são mencionados, há sempre a referência: e tendo dado graças. A ceia é um ato de gratidão. O Senhor Jesus prestou esse ato de gratidão justamente na noite em que foi traído. A ceia também é um ato de intimidade. Lembre-se de que Jesus ensinou a todos. Ele curou até estrangeiros. Ele curou até aquele que vinha para lhe prender, como o servo do sumo sacerdote Malco. Mas quando foi para cear, não. Para cear, ele trouxe apenas os seus discípulos. Portanto, a ceia é um ato de intimidade. Por isso que a ceia é servida apenas para aqueles que já são batizados nas águas, porque já fizeram a sua profissão pública de fé em Cristo Jesus. E isso não é um costume apenas assembleano, isso também está nos documentos da igreja, da Didaquê, que eu já citei, dizendo que a ceia deveria ser servida apenas aos batizados, desde entre o ano 60 e o ano 90 da nossa era, já era praticado assim. A ceia também é uma oportunidade de reflexão. O apóstolo diz em 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Observe, em primeiro lugar, que este exame, ou este autoexame, a característica dele é individual. Não cabe a mim, nem a nenhum dos diáconos ou presbíteros, decidir quem participa na ceia ou não. Não cabe ao pastor vedar a ceia a alguém ou não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um autoexame.
É a própria pessoa que precisa responsabilizar-se diante de Deus pela ceia que está consumindo. É um autoexame. Porém, também perceba que a ceia, ela não é, esse autoexame não é para a pessoa se privar de participar da ceia. O apóstolo não diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma dessa ceia. Não, ele diz assim: coma. O que ele está dizendo é: você deve se examinar, consertar o que precisa consertar, se há necessidade, cultuar ao Senhor com inteireza de coração e legitimidade, e então você pode participar. Este é o propósito do autoexame. E por isso da importância da ceia ser celebrada com regularidade. Porque aí, regularmente somos despertados a fazer esse autoexame, para que nós tenhamos o modo correto de celebrar a ceia do Senhor, que é o nosso último tópico da lição, o modo de celebração da ceia do Senhor. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos: o que é participar indignamente, uma celebração reverente e a celebração festiva. O que é esse celebrar indignamente, irmão? Indignamente é um advérbio, não é um adjetivo. É um advérbio grego anaxios. E isso faz muita diferença, porque se fosse adjetivo, irmãos, indignamente, ninguém seria capaz de participar da ceia do Senhor. Se fosse algo, um adjetivo, seria uma condição ou estado. E mesmo regenerados, ainda estamos sujeitos ao pecado enquanto estivermos neste corpo. Então ninguém seria digno de participar da ceia do Senhor. Mas não é um adjetivo, é um advérbio. Ele fala do modo ou a maneira com a qual a pessoa não deve participar. E o modo ou a maneira, isso nos lembra dos coríntios. Qual era o modo, qual era a maneira que eles estavam participando? Eles estavam participando, por exemplo, de uma maneira desordenada, egoística. Eles estavam participando de uma maneira indisciplinada e, sobretudo, irreverente. É óbvio que se alguém estiver em uma condição de pecado, ele não está em condição de participar da ceia do Senhor, assim como ele não está em condição de assumir qualquer função na igreja, assim como ele não está em condição sequer de servir ao corpo de Cristo. Ele precisa se consertar, pedir perdão, reatar a sua comunhão com Cristo e então prosseguir a sua caminhada. Mas o foco do apóstolo é justamente nessa questão do modo, da atitude do ser humano no momento de participar da ceia. Veja o que ele diz em 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, deste modo, desta maneira, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, que modo seria esse? Seria aquele que participa sem discernir. Ele não entende o propósito da ceia. Ele não entendeu qual é que é a celebração que está sendo feita. Ele não discerniu o corpo do Senhor. Seria aquele que não valoriza o ato feito por Cristo e o ato que é celebrado. Por exemplo, aquele que participa com desdém. Se o Senhor Jesus fez tudo isso para nos purificar dos nossos pecados, como é que eu vou vir à mesa do Senhor e participar em pecado? É o mesmo que dizer para o Senhor Jesus: eu não me importo com o que o Senhor fez. Eu venho aqui do jeito que estou e participo a si mesmo. Isso é participar com desdém. Isto é um modo de participar indignamente. É participar não honrando o corpo e o sangue do Senhor. E esta forma, ela não é digna da ceia do Senhor. Então este é o foco do apóstolo. Participar da ceia do Senhor, precisamos participar do modo correto, com a atitude correta. 1 Coríntios 5, 8, ele diz: por isso façamos a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Aleluia! Este deve ser o nosso ato, este deve ser o nosso foco, este deve ser a atitude do nosso coração, tendo consciência do que Cristo fez por nós e tendo a atitude de espírito, de alma, de reverência,
na presença do Senhor ao celebrar a ceia do Senhor. A ceia é um ato de celebração. Ela celebra a vitória de Cristo, não a morte. Ela celebra a redenção, não o juízo. Ela celebra um momento de gratidão e alegria. Por isso mesmo, a ceia também é um momento de bênçãos. O cálice do Senhor, sim, é o cálice da bênção da comunhão do sangue de Cristo. O pão da ceia é o pão da bênção, porque é o pão da comunhão do corpo de Cristo. Aquele que participa da ceia com a atitude reverente, piedosa, de contrição, de entendimento correto do ato que está participando, pode sim alcançar bênçãos, inclusive físicas, de curas, de libertação, de vitórias. Pode? Por que pode, irmão? Porque o Senhor está sentado à mesa. Não é porque há algum poder específico nos elementos, mas porque o próprio Cordeiro de Deus está conosco. Ele diz em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e este em meu nome é essa atitude, a atitude de celebração, a atitude de contrição, a atitude de entendimento do que está sendo feito, está reunido realmente em nome do Senhor. Se estiver só 2 ou 3, Ele já está no meio. E onde Ele está, a liberdade, a cura, a libertação, a transformação, a vitória. Então, por isso, a ceia também é, sim, um momento de bênçãos.